Deus, que nós estamos aqui firmes, avançando em unidade. E nesta noite, eu quero repartir com toda a igreja uma palavra, uma mensagem da qual eu preciso muito da atenção de cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade num texto, porque há um tempo atrás nós falamos de uma perícope, o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, do verso 1 ao 4. E hoje nós daremos continuidade, a partir do verso 5. E eu me recordo das palavras do apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, e ele diz que o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Então, se o apóstolo Pedro diz que não conseguia entender algumas coisas que Paulo escreveu, o que sobra para mim? O que sobra para nós, né? Mas nós temos o Espírito Santo, que nos dá iluminação e o entendimento a respeito da Sagrada Escritura. E o tema da mensagem esta noite é: como saber se eu sou salvo? Esse é o tema desta noite. Então, por gentileza, abra comigo ou ligue comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, do verso 5 em diante. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 5, assim diz a palavra de Deus: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós, mais uma vez, te rendemos graças em unidade, reconhecendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, vem do Senhor para as nossas vidas. E nessa noite, Pai, nós te pedimos que a Tua graça salvadora possa nos envolver mais uma vez. Que cada cristão saia daqui convicto da vida eterna, da salvação por meio da fé em Cristo Jesus, e que essa convicção de fé possa transformar o nosso viver para a Tua glória, Pai. Portanto, nós te suplicamos nessa noite, faz em nossas vidas aquilo que só o Teu Espírito pode fazer. Nós estamos aqui, Pai, abertos, receptíveis, prontos para receber a semente viva da Tua palavra. Assim oramos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Como saber se eu sou salvo? Eu começo essa mensagem dizendo, ou trazendo um alerta: cuidado com o seu sabão em pó. Isso mesmo. Para você que é antenado nos noticiários, em janeiro deste ano saiu nos principais jornais da nossa região uma grande apreensão de sabão em pó falsificado. Naquela ocasião foram apreendidos aproximadamente 1,7 toneladas desse produto. E após a apreensão, o PROCON, que é o órgão responsável, encaminhou todo esse material
ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil na cidade de Belo Horizonte. E depois de alguns dias, saiu o laudo pericial conclusivo, confirmando que aquele produto é realmente falsificado. Resumindo, após denúncias, as autoridades competentes identificaram um produto falsificado e tiraram esse produto de circulação. Enquanto eu preparava essa mensagem, me lembrei dessa notícia e fiquei pensando: você já imaginou se no reino de Deus existisse uma espécie de PROCON? Se no reino de Deus existisse uma espécie de instituto de criminalística para identificar não produtos falsificados, mas para identificar falsos convertidos, falsas conversões, o que aconteceria? Pois bem, esse setor existe no reino de Deus, não com esses nomes que nós conhecemos, mas o próprio Deus é o responsável por identificar e distinguir verdadeiros convertidos de falsos convertidos. É Ele quem identifica e separa quem é joio e quem é trigo. Portanto, a pergunta que eu faço essa noite é: será que você é alguém verdadeiramente convertido? Ou você, quem sabe, está vivendo uma falsa conversão? A sua conversão foi genuína e real? Você, será que tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Então, a pergunta propositiva a todos nós é: como saber se eu sou salvo? E olhando para o texto, sem nenhum mistério, no versículo 5, Paulo já vai trazer para nós uma resposta que nos revela se de fato somos ou não somos salvos. E no verso 5, Paulo vai falar para nós sobre um certo tipo de inclinação interior, uma disposição interna dentro de cada ser humano. Então diz assim o verso 5: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. É importante explicar que nesse texto, quando Paulo utiliza a palavra carne, ele não está se referindo especificamente ao tecido muscular que cobre o nosso esqueleto. Não é isso. Aqui no texto, a palavra carne se refere à natureza humana corrompida pelo pecado, a natureza pecaminosa, porque a natureza de um ser humano sem Deus, ela é totalmente caída, corrupta, egocêntrica e depravada. Por outro lado, no verso 5, quando Paulo utiliza a palavra Espírito, com E maiúsculo, ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus, agindo na vida do ser humano redimido, daqueles que são salvos. Então no verso 5, Paulo está falando sobre dois grupos de pessoas: os que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito. E ele acrescenta dizendo que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito Santo. E tem no verso 5 aqui um detalhe muito importante, porque ao fazer distinção entre esses dois grupos, Paulo não está se referindo a crentes que vivem segundo o Espírito e crentes que vivem segundo a carne. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui no verso 5, Paulo está se referindo a pessoas que foram salvas e pessoas que não foram salvas. Portanto, os salvos que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, enquanto os perdidos que ainda vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Então, ao falar de coisas da carne e coisas do Espírito, Paulo está fazendo uma distinção entre quem está completamente perdido no pecado e quem está salvo em Jesus Cristo. E isso não significa que nós que somos salvos temos uma vida perfeita. Não, nós não temos uma vida perfeita agora, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós lutamos contra o pecado todos os dias,
Mas a grande diferença é que em Cristo nós estamos sobre um novo regime espiritual. Nós fomos libertos da escravidão da nossa natureza pecaminosa, e agora eu e você somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim, entendemos que a vida no Espírito não elimina em nós a possibilidade de pecar, mas a vida no Espírito nos confere poder para não pecar. É o Espírito Santo de Deus quem nos dá poder para lutar contra o pecado todos os dias. Então, meus irmãos, a humanidade está dividida e inclinada em duas direções opostas. São duas realidades, dois regimes, são duas esferas diferentes, dois grupos distintos: os eternamente perdidos e os eternamente salvos, aqueles que se inclinam para as coisas da carne e os que se inclinam para as coisas do Espírito Santo. E essa inclinação interior se refere a um tipo de mentalidade. Talvez essa palavra inclinação, a melhor tradução do grego seria aquele que cogita algo, que vive pensando insistentemente em alguma coisa. Então, os perdidos possuem uma mentalidade controlada por uma natureza pecaminosa por causa de Adão, enquanto os salvos possuem uma mentalidade governada pelo Espírito Santo por causa de Cristo Jesus. Em outras palavras, a mente humana, ela nunca é neutra. A mente humana nunca é autônoma. Ou ela é escrava da carne, ou ela é governada pelo Espírito de Deus. Resumindo, quem possui uma mentalidade controlada pela carne, vive em função de realizar os desejos da sua natureza pecaminosa. Mas quem possui uma mentalidade governada pelo Espírito, vive em função de obedecer à vontade de Deus. Quem se inclina para as coisas da carne, só pensa no aqui e agora. Mas quem se inclina para as coisas do Espírito, pensa e vive coisas eternas. Quem se inclina para as coisas da carne se preocupa apenas com o seu ego e a sua autossatisfação. Mas quem se inclina para as coisas do Espírito se dedica à palavra de Deus, à oração, ao serviço cristão. Os que se inclinam para a carne são escravos do pecado, mas os que se inclinam para o Espírito são verdadeiramente salvos e livres em Jesus Cristo. Então a pergunta que eu faço essa noite a todos nós, a pergunta é: qual é a sua inclinação interior? Quem é que está definindo e governando o seu padrão de mentalidade? Você está continuamente inclinado para as coisas da carne ou do Espírito? As suas decisões tomadas no dia a dia são orientadas pela carne ou pelo Espírito de Deus? Qual é a sua disposição interna no dia a dia? Quando você está sozinho, em que direção a sua vida aponta? O que ocupa os seus pensamentos? O que enche o seu coração? Qual é a sua constante inclinação interior? E todas essas perguntas são muito importantes para sabermos se, de fato, somos salvos. Porque é muito triste quando ouvimos histórias de falsos convertidos. O que é um falso convertido? É aquela pessoa que frequenta a igreja, ela canta os louvores da igreja, ela ouve a pregação e às vezes ela até serve em algum departamento da igreja, mas no seu profundo íntimo ela ainda não nasceu de novo. Ela ainda não foi regenerada pelo Espírito Santo. Ela ainda não teve um encontro verdadeiro e real com a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, o falso convertido frequenta o ambiente de reunião da igreja, mas a sua velha natureza permanece a mesma, permanece inclinada para as coisas da carne. A sua mentalidade ainda é totalmente egoísta, orgulhosa, vingativa, imoral, ou seja, uma mentalidade totalmente caída. Então eu pergunto: qual é a sua inclinação interior? Qual é o seu padrão de mentalidade? Qual natureza te governa? É a velha natureza herdada de Adão ou é a nova natureza herdada em Cristo Jesus? Perceba que Paulo, ao falar dessas duas inclinações, ou desses dois grupos de pessoas,
trabalha com resultados. Porque no versículo 6, ele nos fala de dois resultados diferentes. E o verso 6 diz o seguinte: pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. No verso 6 temos duas inclinações e dois resultados. Eu sei que lá em casa, uma das coisas que as minhas filhas mais gostam é quando nós saímos juntos para andar de skate. E no início, enquanto estão aprendendo, é muito comum ficar com medo de cair na tentativa de mudar a direção do skate. E eu sempre passo para ela as dicas, né? E falo: se você quiser ir para a direita, incline levemente o seu corpo para a direita. Se você quiser ir para a esquerda, incline levemente o seu corpo para a esquerda. Resumindo, a inclinação determina a direção. É sobre isso que Paulo está falando no versículo 6. Existem duas inclinações e duas direções. Quem vive segundo as inclinações da carne está na direção da morte eterna. Mas quem vive segundo as inclinações do Espírito está na direção da vida e da paz. Inclinação determina direção. E perceba que não existe um terceiro resultado. Não existe um resultado híbrido, não existe uma mescla, um cruzamento de resultados, não. No fim de tudo, ou será morte, ou será vida e paz. Portanto, se você ainda não reconheceu e se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você ainda não tem uma nova natureza espiritual, significa que a sua vida até então ainda está inclinada para as coisas da carne, e portanto, até então, o seu destino final será a morte eterna. Mas se ainda hoje você se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé unicamente em Jesus, você vai experimentar um novo nascimento, você vai receber uma nova natureza, a sua vida estará inclinada para as coisas do Espírito, e portanto, seu destino final será alterado do status morte para o status vida e paz. E tudo é uma questão de decisão de fé. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz: ninguém se engane, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele vai colher. Porque quem semeia para a carne vai colher corrupção, ruína, morte, mas os que semeiam para o Espírito vão colher vida eterna. É isso que Paulo diz em Gálatas 6. É uma decisão de fé. Os que se inclinam para a carne é porque ainda estão em Adão. Mas os que se inclinam para as coisas do Espírito é porque já estão em Cristo. Guardadas as proporções, é como se existissem duas fábricas, e você é contratado por uma dessas duas fábricas. A diferença é que uma fábrica é administrada por Adão, outra fábrica é administrada por Cristo. E se você estiver vinculado na administração de Adão, no fim de tudo, o seu pagamento, o seu salário vai ser a morte eterna. Agora, se você estiver vinculado à fábrica, à administração de Cristo, no fim de tudo, o seu pagamento, o seu salário será de vida e de paz. Porque somente em Cristo podemos encontrar vida e paz. Pastor, eu já entendi que o destino final daqueles que vivem inclinado para as coisas da carne é morte eterna. Já entendi isso, mas qual é a realidade hoje, no tempo presente? Dessas pessoas que ainda não foram salvas, dessas pessoas que são falsas convertidas, daqueles que ainda não foram regenerados pelo Espírito Santo, qual é o status dela no tempo presente? E Paulo nos mostra no texto qual que é a condição dessas pessoas agora. E ele diz no verso 7, que a condição dessas pessoas é de inimizade contra Deus. O verso 7 diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha só o verso 7, está dizendo que se você ainda não se converteu a Jesus, a sua natureza pecaminosa está em inimizade contra o Criador de todas as coisas. Então, se a sua vida é governada pelas inclinações da carne,
eu tenho que te dizer isso: você é um inimigo de Deus. E ai de você, se não houver arrependimento. Se Jesus não é o seu Senhor, se Jesus não é o seu Salvador, a sua condição como ser humano é a pior possível. Você se encontra num estado de rebeldia e hostilidade contra o Criador de tudo. Deus é o maior obstáculo para aqueles que buscam encontrar felicidade nos desejos da carne, porque Deus sempre está no caminho. A vida carnal nunca é vivida na neutralidade, mas ela é vivida em oposição a Deus. Então, se eu posso nesta noite te dar uma dica, meu irmão, não queira ser inimigo de Deus. Porque todo mundo sabe de cor Romanos 8,31, que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é fácil de entender. Agora a pergunta é: e se Deus for contra você? Quem será por você? E eu respondo dizendo: ninguém. Ninguém vai ser por você. Então não queira ser inimigo de Deus. Essa é a condição de um perdido hoje, no tempo presente. Mas não para por aí. Existe algo a mais que Paulo diz no verso 8. No verso 8 Paulo diz que existe uma impossibilidade dessa pessoa conseguir agradar a Deus. Então ele fala no verso 8: portanto, os que estão na carne, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não foram selados com o Espírito Santo, eles não podem agradar a Deus. Então, se você ainda não recebeu Jesus em sua vida, tudo que você fizer de bom será incapaz de agradar a Deus. Tudo que você fizer vai estar manchado pelo pecado, porque o sangue de Cristo ainda não está sobre a sua vida. Você pode tentar fazer boas obras, ajudar pessoas, fazer doações, participar de uma religião, e ainda assim nada disso será capaz de agradar a Deus, pois você ainda está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. Você ainda possui uma natureza totalmente depravada. Você ainda não confia na obra da cruz. Você ainda não colocou a sua fé em Jesus. E de acordo com a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a única forma de agradar a Deus é por meio da fé em Cristo. A única forma de deixar de ser inimigo para se tornar amigo de Deus é por meio de Cristo. A única forma de termos paz com Deus é por meio de Jesus Cristo. A única forma de estarmos inclinados para as coisas do Espírito é por meio de Cristo, porque tudo é por meio de Cristo. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, porque tudo é por meio do Filho, é por meio de Cristo. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque tudo tem que passar por Ele. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Então tudo é por meio de Cristo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, como nos orienta o apóstolo Paulo em Romanos 10:9, ele vai dizer que se nesta noite você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Somente através de Cristo o ser humano deixa de ser inimigo de Deus para ser adotado como um filho amado dele. Somente Cristo muda as nossas inclinações. Somente Cristo transforma a natureza humana. Então eu volto a perguntar: quais são as suas inclinações? Quais as inclinações dos seus pensamentos, afetos, propósitos? Você ainda vive de acordo com a velha natureza, ou será que você já recebeu de fato uma nova natureza em Cristo? Deixa eu te explicar algo de forma simples e objetiva. Você só estará inclinado para as coisas do Espírito se primeiro o Espírito estiver habitando em você. Eu vou repetir. Só é possível estarmos inclinados para as coisas do Espírito se primeiro o Espírito Santo vier fazer morada em nós.
E o Espírito Santo só estará habitando em nós se Jesus for o nosso Senhor e o nosso Salvador. É simples assim. Porque senão é impossível para o ser humano se inclinar para as coisas do Espírito Santo. E olha o que Paulo nos diz no verso 9. Ele diz: vocês, porém, ele está falando para a igreja de Roma. Ele diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A habitação do Espírito Santo em nossas vidas indica que pertencemos a Cristo e também indica que somos salvos. No momento da conversão, ou seja, no momento em que o ser humano é salvo, ele recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida, pois é o Espírito Santo quem nos regenera, é o Espírito Santo quem nos faz nascer de novo, é o Espírito Santo quem aplica em nós os benefícios redentivos da obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso é a conversão, isso é o novo nascimento. Portanto, eu não estou falando nesta noite de uma conversão a uma religião, eu estou falando de uma conversão a Cristo Jesus. E no momento em que nos convertemos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Ele passa a habitar permanentemente dentro de nós. E isso indica que agora pertencemos a Jesus. E pertencer a Jesus é sinônimo de salvação e vida eterna. Por isso, Paulo está dizendo no verso 9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Ou seja, se o Espírito Santo ainda não habita em você, o seu destino final é a morte. Porque certamente a sua vida ainda está inclinada para as coisas da carne. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é a prova da nossa conversão. A habitação do Espírito Santo é a evidência de que fomos salvos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer que uma vez que nós ouvimos a pregação do Evangelho da verdade, que depositamos a nossa fé em Cristo, todos nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, nos tornamos propriedades de Jesus. E meus irmãos, isso é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus habita na vida dos crentes. O Espírito Santo de Deus habita na vida dos salvos. No Antigo Testamento, o rei Salomão, ele fez uma oração dizendo que Deus é tão grandioso que nem os céus dos céus conseguem conter a sua presença. Mas agora na nova aliança, no Novo Testamento, através de Jesus, esse Deus grandioso habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Ele mora em nossas vidas, Ele não nos abandona, nós fomos selados para o dia da redenção. E quando esse Espírito Santo, Ele habita em nós, passamos a ter uma garantia, um penhor. E qual garantia é essa? Garantia de ressurreição e vida eterna. Olha o que Paulo diz no verso 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqui no verso 10, Paulo nos ensina que o corpo, o nosso corpo, está destinado à morte física por causa do pecado em Adão, mas o nosso espírito humano foi vivificado por causa da justiça conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, no corpo físico ainda experimentamos a morte, mas em nosso espírito humano, o Espírito Santo de Deus nos deu vida abundante. Então preste atenção, quando Paulo diz que o nosso corpo está morto por causa do pecado, ele na verdade está dizendo que ainda que sejamos salvos, as forças da morte já estão operando em nosso corpo físico. A cada dia que passa a gente vai envelhecendo. Isso significa que se Cristo não voltar antes, a nossa morte física é certa. Se Jesus não voltar antes, a nossa morte está confirmada, nós vamos morrer fisicamente. Só que não para por aí, porque a afirmação de que o nosso corpo físico está sujeito à morte, não é motivo de desespero para nós,
não é motivo de temor para aqueles que são salvos, porque no versículo 11 nós temos uma grande promessa, que é a promessa da ressurreição do corpo. Então no verso 11 Paulo diz: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição. O texto está dizendo que o fato do Espírito Santo habitar em nosso corpo é a garantia de que, assim como Ele ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, Ele também um dia vai vivificar o nosso corpo mortal. No último dia, no ato final da redenção, quando Cristo vier nos buscar, o nosso corpo será ressuscitado e glorificado à semelhança do corpo de glória do Salvador. O mesmo Espírito, meus irmãos, o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita em nós que somos salvos, e um dia o nosso corpo será ressuscitado por Ele. Por isso o Espírito Santo é a primícia e a garantia da nossa ressurreição. Porque para nós os que cremos, a morte não é o fim de tudo. A morte não tem a última palavra sobre nós, porque um dia em Cristo receberemos um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo. Por isso que Jesus nos disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós cremos que no último dia seremos ressuscitados. Eu e você receberemos um corpo glorificado e poderoso. E como eu disse de manhã, Jesus vai ressuscitar todos os crentes de todas as épocas. Todos os crentes de todas as épocas. Os apóstolos serão ressuscitados. Nós vamos conhecê-los pessoalmente. A igreja primitiva, os nossos irmãos do primeiro século, eles vão ser ressuscitados. Os pais da igreja, Irineu de Lyon, Policarpo, Orígenes, Atanásio, Agostinho de Hipona, todos esses serão ressuscitados. Os mártires da igreja, aqueles que derramaram o seu sangue por causa do evangelho, eles vão ressuscitar naquele dia. Os pré-reformadores um dia vão ressuscitar. Os valdenses, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, que viveu na Itália, todos vão ressuscitar. Os reformadores também vão ressuscitar. Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox, Henrique VIII, Jacó Armínio. Os grandes avivalistas vão ressuscitar. Nessa viagem que eu fiz para Londres, eu estive de frente ao túmulo do John Wesley, e eu fiquei pensando assim, poxa, eu queria ter vivido na época dele, para poder conhecer, conversar com ele. Mas depois eu pensei, poxa, não, um dia eu vou poder conversar com ele, porque John Wesley vai ressuscitar. A mãe dele, Susana Wesley, vai ressuscitar. O irmão dele, Charles Wesley, vai ressuscitar. George Whitefield vai ressuscitar. Evans Roberts, do país de Gales, vai ressuscitar. Os grandes mestres, pregadores, evangelistas vão ressuscitar. Charles Spurgeon, Dr. Martin Lloyd Jones, C.S. Lewis, John Stott, Tim Keller, Russell Shedd, Billy Graham, eles vão ressuscitar. Aquele irmão na fé, aquela irmã na fé que você tinha tanto apreço, mas que partiu no Senhor, um dia vocês estarão juntos novamente. Aquele seu familiar que morreu em Cristo vai ressuscitar, e um dia nós estaremos juntos novamente, porque Jesus um dia, no ato final redentivo, Ele vai ressuscitar todos os crentes de todas as épocas, inclusive nós os que cremos. Por isso, eu preciso saber se eu vou te encontrar naquele dia. E eu oro a Deus para que eu te encontre. Eu quero te encontrar naquele dia final. Por isso, mais uma vez eu pergunto à tua igreja: quais são as suas inclinações? Você tem certeza da sua salvação? O Espírito de Deus já habita dentro de você. Será que você foi selado com o Espírito Santo da promessa? Será que você vive ainda de acordo com a velha natureza, ou você já recebeu uma nova natureza em Jesus?
Você já se arrependeu dos seus pecados e colocou sua fé em Cristo? E seja honesto em suas respostas para saber se você tem ou não a salvação. Porque você só terá segurança espiritual e vida eterna se o Espírito Santo de Deus estiver habitando dentro de você. E a única forma de isso se tornar real é por meio de Jesus Cristo. É a única forma. Eu quero te encontrar naquele dia. Por isso eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós cristãos não sabemos aonde nós estaremos daqui a 5 anos. Nós não sabemos onde estaremos daqui a 10 ou 15 anos, porque nós não temos o domínio do amanhã. A única pessoa onisciente é Deus. Então eu, como cristão, eu não sei aonde eu vou estar daqui a 20 anos, 25 anos, quem sabe 30 anos. Eu não sei. No entanto, eu sei aonde eu vou estar daqui a 100 anos. Eu sei aonde eu vou estar daqui a 500 anos. Eu sei aonde eu vou estar daqui a 1000 anos. Eu sei aonde eu vou estar por toda a eternidade. Eu vou estar com Cristo. E você? Onde você estará daqui a 100 anos? Você sabe onde você vai estar durante toda a eternidade? Você tem certeza da sua salvação em Jesus? Porque se a sua natureza ainda estiver inclinada para as coisas da carne, daqui a 100 anos, você estará provando o dissabor da perdição eterna. Mas se hoje, nesta noite, você reconhecer seus pecados, se arrepender de verdade e receber Jesus como Senhor e Salvador, a sua natureza será mudada. A sua vida passará a estar inclinada para as coisas do Espírito, e daqui a 100 anos, você estará vendo o brilho da glória de Deus sem nenhuma interrupção. Daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, estaremos vendo o brilho da glória de Deus. Portanto, é um ato de fé. É uma decisão pessoal e intransferível. Seus pais não podem decidir por você. Seu cônjuge não pode decidir por você. Os seus colegas não podem tomar essa decisão no seu lugar. É uma decisão pessoal. É uma decisão de fé. Portanto, o conselho que eu dou: decida enquanto é tempo. Tempo que se chama hoje. Nós temos uma oportunidade da parte de Deus de sermos selados com o Espírito Santo dele. E você não precisa fazer nada além de se arrepender e depositar sua fé em Jesus. Não existe um preço a ser pago, porque todo o preço já foi pago na cruz. A salvação é de graça, por meio da fé. Se você puder ficar de pé no seu lugar nesse momento, fechar os seus olhos por um instante. Pai, nós entendemos que a salvação é obra de tuas mãos, Pai. Não existe nada de bom em nós que possamos fazer ou oferecer para merecermos a vida eterna. Mas a Bíblia diz que o Senhor é bom e gracioso, e que entregou por nós o seu único Filho, para que por meio de Cristo, Pai, tivéssemos acesso às realidades espirituais. A mensagem do Evangelho é essa: que Deus em Cristo salva pecadores assim como nós. Por isso nessa noite, Pai, nós te pedimos, ajude-nos a entender a sua maravilhosa graça salvífica. E aqueles, Pai, que ainda não têm convicção, certeza da vida eterna, aqueles que ainda não sabem onde estarão daqui a 100, 500 anos, Pai. Ah, Deus, eu te peço, Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, porque só o Senhor pode mudar a natureza humana. Nós não temos poder para isso como seres humanos, mas o Senhor tem todo o poder, Pai. Por isso faz em nós aquilo que só o Senhor pode fazer nessa noite, Deus, porque só o Senhor soberanamente e graciosamente nos atrai com cordas de amor.
nós entendemos que só por meio de Cristo nós podemos ter paz com o Senhor. Só por meio de Cristo. Por isso, nessa noite eu te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Portanto, agora, movido pelo Espírito, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e confesso publicamente com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida e sela a minha vida com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda com seus olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, eu quero te perguntar se você se identificou com essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração pela primeira vez e entrega a sua vida a Cristo, aí onde você está, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Você que entende que essa oração feita foi uma decisão de fé para você, para o seu coração. Aí onde você está, sem timidez, nós estamos em família, erga as suas mãos. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Sendo assim, nós cremos que todos aqui têm convicção da vida eterna. E que todos aqui são habitados pelo Espírito Santo de Deus. E que todos aqui são selados por esse Espírito para o dia da redenção final, aonde nos encontraremos com os nossos irmãos de todas as épocas. Porque Cristo é fiel, Ele fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa. Portanto, eu e você hoje podemos desfrutar da paz com Deus. Hoje nós temos paz com o Criador de todas as coisas. Portanto, feche seus olhos, vamos adorar o Senhor nessa canção. Aleluia. Com o Espírito Santo? Quantos têm certeza da vida eterna? Então eu vou te encontrar naquele grande dia. Eu quero te encontrar naquele grande dia. Amém? Para nós tomarmos um café com o John Wesley. É? Será que tem café lá? Tem o John Vitor também. Estaremos juntos na eternidade com Cristo. Então, se alguém te perguntar, você sabe onde você vai estar daqui a 100 anos? Você fala, sei, com Cristo. O meu Senhor, nós estaremos juntos. E ao mesmo tempo, essa palavra nos produz consciência da nossa responsabilidade cristã de evangelização. Porque aí afora ainda tem muita gente inclinada para as coisas da carne. E eu vi recentemente um pregador norte-americano. Ele fez algo tão
inusitado. Ele foi pregar na igreja dele, levou para essa plataforma aqui um pequeno aquário com um peixinho dourado. E o que ele fez? Ele tirou o peixinho dourado da água e jogou aqui em cima da mesa. E o peixinho começou a se debater, e toda a igreja ficou assim: meu Deus, ficou assim desesperado, o que ele está fazendo com o peixe? E depois de um tempo ele pega o peixe e põe de volta na água. E eu me lembro que esse pregador disse: vocês ficaram aí desesperados, né? Porque o peixe iria morrer. Mas às vezes você não demonstra esse mesmo desespero para o seu vizinho que ainda não conhece a Cristo e está morrendo, para aquele familiar seu que ainda não ouviu o Evangelho e está morrendo também do mesmo jeito. A gente não tem esse mesmo desespero como tem pelos animais. E é claro, como cristãos devemos cuidar de toda a criação, é nossa responsabilidade, mas às vezes por pessoas a gente não tem o mesmo desespero, a mesma aflição. E é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho para elas. É nossa responsabilidade, porque naquele grande dia Jesus não vai perguntar quantas pós-graduações nós fizemos. Ele vai perguntar: quantos discípulos você fez para mim? A quem você pregou o Evangelho? Então é nossa missão, é nosso dever. Porque tem muita gente ainda com a vida inclinada para as coisas da carne, e você já sabe qual é o destino final. É morte eterna, é perdição. São inimigos de Deus. Anuncie Cristo às pessoas. Por meio de Cristo as pessoas vão poder ter paz com Deus, vão ser adotadas como filhos amados. É a nossa missão. Amém, meus irmãos? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, e sábado que vem a gente se vê no churrascão, viu? Deus abençoe vocês.